O tema da série de mensagens deste mês é Espírito da Vida e Vida no Espírito. Este tema chama a nossa atenção por dois motivos. O primeiro, a concepção do Espírito Santo como fonte da vida, tanto da vida humana, como de tudo o que existe e tem vida em nosso planeta. E o segundo motivo, a obra do Espírito Santo, cujo propósito, finalidade e movimento é nos levar a viver na dimensão, sobre o impacto, no poder e na força que vem dele mesmo, o que caracteriza a nova vida em Cristo Jesus. Em relação ao Espírito Santo como fonte da vida, lemos em Gênesis 1 que antes de Deus criar tudo o que existe, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava por sobre as águas. E a partir desta situação é que Deus, por meio da sua palavra, cria todas as coisas, ou seja, na presença e no poder do seu Espírito, do Espírito Santo. Em Gênesis 2, depois de formar o homem do pó da terra, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem então passa a ser alma vivente. A palavra hebraica feminina, ruá, traduzida como sopro, ar, vento forte ou vento impetuoso, é a mesma utilizada para se referir ao Espírito Santo de Deus em todo o Antigo Testamento. Ruá é o Espírito de Deus, é a manifestação do poder de Deus ao criar todas as coisas, é a força divina que dá vida a tudo o que existe. É do Espírito Santo, irmãos e irmãs, que procede a vida que vem de Deus. É por meio do Espírito Santo que nos tornamos alma vivente. Jürgen Moltmann, teólogo alemão que faleceu recentemente, e aliás há uma matéria sobre ele na última revista Visão, fez a seguinte afirmação sobre a palavra ruá no Antigo Testamento: sempre, abre aspas, sempre se está pensando em alguma coisa viva, que se opõe ao que é morto, em algo que está em movimento e que se opõe ao que é rígido. Aplicado a Deus, o vento impetuoso passa a ser uma parábola para descrever os feitos irresistíveis da força criadora, da ira exterminadora e da graça vivificante de Deus. Fecha aspas. É a ruá de Deus, o Espírito Santo, que abre o Mar Vermelho, conforme Êxodo 14, 21, que diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou naquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. A mesma ruá é quem está presente na visão do profeta Ezequiel, do vale de ossos secos, e age para dar vida, E é assim que Deus pergunta então ao profeta: acaso poderão reviver estes ossos? E o profeta responde: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus diz a Ezequiel:
profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito, a ruá, o poder que dá vida, sobre vós, e vivereis. Ezequiel 37, do 3º ao 5º versículo. A ruá de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito da vida. Onde reina o caos, as trevas, a morte, o desespero, o medo, a sequidão, o Espírito Santo pode conceder vida. Ele é o Espírito da vida, é o Espírito que vivifica, é o Espírito vivificante. Ele é a fonte da vida, é a fonte divina da vida em todas as suas dimensões, da vida criada, da vida preservada, da vida renovada, e bem como da vida eterna. No Novo Testamento, a palavra grega utilizada para o Espírito Santo é pneuma, que também significa ar, vento, sopro. Ele está presente em toda a vida e ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Maria, mãe de Jesus, foi concebida pelo ruá, por obra do Espírito Santo. Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo no pneuma, no poder do Espírito Santo. E Jesus realiza todo o seu ministério na força do Espírito Santo, concedendo vida, concedendo alegria, restaurando pessoas que estavam na situação desfavorável e no caminho da morte. É pelo Espírito Santo, a fonte da vida divina, que Jesus vence o pecado e a morte ao ressuscitar no 3º dia. E este é o Espírito que, como vento impetuoso, enche toda a casa onde estavam reunidas aproximadamente 120 pessoas, dentre elas os discípulos, e ocorre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, conforme Atos 2, e temos assim o início histórico da igreja cristã. A igreja existe pela força, pela vida divina que vem do Espírito Santo de Deus. E este é o Espírito vivificante que dá vida, citado por Jesus em sua conversa, em seu diálogo com Nicodemos, conforme o texto que nós acabamos de ler no Evangelho de João, no capítulo 3. O assunto principal desta conversa é: para entrar, para ver, para participar do reino de Deus, é preciso nascer de novo, é preciso nascer do Espírito, ser uma pessoa nova, uma nova pessoa, uma pessoa diferente. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, diz Jesus a Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, são as palavras de Jesus. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito só é possível mediante o Espírito Santo, pois Ele é a fonte da vida, de quem procede toda forma de vida humana e de vida planetária. Nós não temos poder de criar ou gerar isto. Nascer de novo não depende das nossas habilidades, das nossas capacidades, ou então das nossas qualidades. Nascer de novo é obra do Espírito Santo. É isto que Jesus diz ao falar do vento, referindo-se à ação do Espírito Santo no versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, ou seja, assim é a obra, assim é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. 3 conceitos são centrais no diálogo, na conversa de Nicodemos com Jesus, sobre o nascer de novo, por meio do Espírito da vida, o qual possibilita a vida no Espírito. São eles: conhecimento, sensibilidade
e humildade. Conhecimento, sensibilidade e humildade. Vejamos como estes conceitos aparecem no texto bíblico que lemos. Em primeiro lugar, conhecimento. Nicodemos era um homem com profundo conhecimento de Deus, dos feitos e das maravilhas de Deus na história do povo de Israel. Diz o texto bíblico que Nicodemos era fariseu e possivelmente um escriba, isto é, ele era um homem zeloso, um homem que conhecia e cumpria a lei, os mandamentos e os preceitos estabelecidos para uma vida correta e piedosa diante de Deus. Era alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento. O texto também nos informa que Nicodemos era um dos principais dos judeus, e Jesus mesmo se refere a ele como mestre. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Tudo indica que Nicodemos era um ancião, uma pessoa experiente, cheia do conhecimento da palavra de Deus, membro do Sinédrio, que mais adiante vai julgar e condenar Jesus, um homem de respeito, digno da classe religiosa daquela época. Mas todo conhecimento adquirido, toda notoriedade e autoridade de Nicodemos, toda piedade e apego à lei, não fez de Nicodemos alguém que tinha aquilo que é essencial na vida com Deus, na vida no Espírito. Era preciso nascer de novo, era preciso ser nova criatura em Cristo Jesus. E isto nos mostra, irmãos e irmãs, que vida com Deus, fé verdadeira, o Evangelho na sua integridade, não depende exclusivamente do conhecimento que nós temos. Não importa quantos versículos sabemos de cor, o quanto conhecemos a Bíblia, o quanto dominamos as doutrinas da igreja, o quanto eu sei de Deus, de Cristo e da história da igreja. O conhecimento é importante, mas não é tudo, nem o fundamental. Quando o assunto é vida com Deus, vida no Espírito. Para nascer de novo, ser nova pessoa, uma pessoa diferente, renovada pela força que vem de Deus, para que o Espírito da vida gere em nós vida no Espírito, é preciso mais do que conhecer, mais do que saber, é preciso também sensibilidade, o nosso segundo conceito. Sensibilidade é escutar a palavra de Deus com o coração. Não é só a mente que conta, mas principalmente o coração. Sensibilidade é relacionar a palavra de Deus com a vida, com o respirar, com todo o nosso ser, não somente com o intelecto. Sensibilidade não é apenas ler a palavra de Deus, mas deixar que a palavra de Deus nos leia. Nicodemos foi ter com Jesus, porque estava preocupado, interessado em saber, em conhecer, em ter a exatidão, a certeza de que Jesus era, de fato, o Messias enviado por Deus. E de forma muito educada e respeitosa, ele iniciou a conversa com Jesus dizendo: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos queria saber, queria conhecer, queria satisfazer a sua mente em relação a quem de fato é Jesus. Mas Jesus, conhecedor que é da mente e do coração humano, que enxerga além das aparências, não dá importância para a curiosidade, para o interesse
de Nicodemos, e então ele muda completamente o assunto, quase que ignorando as palavras proferidas por aquele ancião. E Jesus é direto, Jesus é objetivo. Nicodemos chega lisonjeando Jesus, mas Jesus responde para ele: Nicodemos, olha aqui, é preciso nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. Daqui em diante, Nicodemos, o agente de diálogo, passa a ser o objeto deste mesmo diálogo. O que era para ser uma conversa sobre Jesus, passa a ser uma conversa sobre Nicodemos. Baseando-se nas leis da natureza e da lógica do pensamento humano, Nicodemos reage: mas como pode isso? Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Isto é impossível. Nicodemos está no âmbito do conhecimento, do intelecto, da exatidão das coisas, da lógica humana. Como é possível nascer de novo? Pode, porventura, um homem voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus então responde que o nascer de novo é obra do Espírito da vida. É preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Responde pela segunda vez Jesus. O que falta para Nicodemos, com todo o seu conhecimento, currículo, é sensibilidade. Sensibilidade para escutar, para assimilar, compreender as coisas de Deus e o agir do Espírito. Sensibilidade para escutar a palavra de Deus com o coração, com a vida. Nesse sentido é que ocorre a exortação de Jesus: mas Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nosso terceiro conceito é humildade. É humildade. Não sabemos o resultado da conversa entre Jesus e Nicodemos. Se Nicodemos voltou para sua casa desapontado, porque foi até Jesus com os seus interesses, e Jesus o levou a uma séria e profunda reflexão por meio do nascer de novo. Não sabemos se Nicodemos então ficou mais crente, voltou para casa mais animado, porque não só conversou com Jesus, mas descobriu algo precioso, fundamental para a vida, para a sua vida e para a vida de todos nós. Nós não sabemos se Nicodemos passou pela experiência do nascer de novo. O texto não nos informa. Nós também não sabemos se Nicodemos então se fechou no seu conhecimento, nas suas qualidades, na sua piedade, pois tudo isso era a sua segurança, ou se então Nicodemos teve humildade, a partir da posição que ocupava naquela sociedade, para escutar as palavras de Jesus com o coração, com a vida. Não sabemos se Nicodemos creu nas palavras de Jesus, se recebeu o Espírito da vida, nasceu de novo, e se ele passou a viver a vida no Espírito. Na verdade, irmãos e irmãs, não interessa. Não nos interessa o resultado da conversa de Jesus com Nicodemos, porque o que nos interessa é o final deste diálogo na minha vida, na sua vida. Penso que na sabedoria divina, na inspiração dos textos bíblicos, muitas coisas ficam em abertas, para que nós respondamos. Não interessa Nicodemos, interessa eu e você.
O que interessa no final deste diálogo tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida. Nicodemos passa a ser a representação de como eu, como você, como nós nos comportamos diante das palavras de Jesus. É preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito, para quem quer ver, para quem quer entrar, para quem quer participar do reino de Deus, ter o Espírito da vida em si e viver a vida no Espírito. Para concluir, conhecimento, sensibilidade e humildade. 3 conceitos determinantes para quem deseja viver o Evangelho na sua integridade, na sua profundidade e na sua pureza. 3 conceitos que nos ajudam a sair da superficialidade, da mediocridade de uma fé vazia, de uma vida sem a graça de Deus, sem o ânimo e sem a alegria que vem do Senhor. Diante do nascer de novo, Jesus nos ensina que o Espírito da vida, quem nos vivifica, é quem nos vivifica, e por isto, a vida no Espírito é vida abundante, é a verdadeira vida, é o início de uma nova maneira de ser e de viver, é a vida no Espírito. Que Deus possa assim abençoar a todos nós. Amém.